Boa noite, querida audiência do Burke Instituto Conservador. Estamos aqui numa ocasião muito singular, muito especial para a gente. É o primeiro Burkecast que a gente grava com um novo formato em estúdio. Primeiro Burkecast que a gente grava também nessa nova fase do Burke Instituto. A gente está com uma nova sala aqui, com a presença de uma pessoa completamente diferenciada. Uma colega minha de carreira no Ministério Público. É uma mulher inteligentíssima. Eu assisti parte das aulas que ela gravou e posso dizer que é impressionante o conteúdo das aulas, a forma de apresentação do conteúdo, a cadência da aula, a fluência da aula. E é uma aula que o Burke Instituto sempre quis fazer, que é uma aula sobre filosofia das virtudes. A gente vai falar um pouco sobre esse curso, essa iniciativa. E antes de falar, estamos aqui com Wagner Lima, nosso querido bonitão aqui, que sempre esteve presente também no Burke. E com a nossa convidada maravilhosa, Érica Figueiredo, que acabou de gravar uma aula extensa, muito interessante. Érica, é uma honra tê-la aqui. Tá? Rafael, a honra é toda minha. Eu fico muito, muito feliz como consumidora do conteúdo do Burke desde sempre, de agora estar podendo ser protagonista de um curso aqui com vocês, que seja o primeiro de muitos, e foi um grande prazer, um privilégio enorme gravar para vocês. Wagner, quer fazer uma consideração inicial? Dar boas-vindas aí para a Érica? Eu quero só dizer que eu também fiquei impactado com o conteúdo gravado agora há pouco. Eu estou com uma expectativa muito grande em saber o que os alunos vão achar, porque eu sei que eles vão ficar impressionados. Então já estou esperando os comentários, as postagens que a gente vai fazer. E vamos lá, vamos agora para esse bate-papo bacana. Obrigada, gente. Vocês me deixam lisonjeada e até um pouquinho envergonhada. É isso. O Érico, é o seguinte, as pessoas já te conhecem pela sua carreira como promotora de justiça. Sim. Você tem um perfil no Instagram com razoável número de seguidores, está crescendo bastante. E agora você tem enveredado pela vida intelectual como autora, escritora, filósofa, e tem revelado aí um interesse por temas que tangenciam o direito, temas relacionados à filosofia clássica, temas relacionados à educação, pedagogia. E explica pra gente um pouco aí, para os alunos aí, o pessoal interessado no Burke Instituto, como é que foi essa sua guinada para mergulhar numa vida intelectual um pouco diferente do que normalmente acontece nas carreiras jurídicas, em que a pessoa fica muito mergulhada, perdida nas formas jurídicas, no conteúdo jurídico em si. Bom, gente, como eu falei, é um prazer estar aqui e realmente eu dei uma guinada na minha vida intelectual depois de um certo momento. Eu segui a vida costumeira dos colegas de direito, principalmente o pessoal que faz concurso. Normalmente a gente estagna mesmo dentro da área jurídica, e eu fiz mestrado. Eu sempre fui professora de penal e processo penal. Eu fiz mestrado em direito penal e ciências criminais. Comecei esse mestrado em Portugal, em Lisboa, e vim a terminar esse mestrado no Brasil. E tinha me afastado em 2019 para fazer doutorado, também em ciências penais. Acabei retornando porque meu filho sofreu um acidente de carro e foi um momento bem delicado da minha vida. Mas em 2016 foi que essa guinada começou, quando eu me removi de uma promotoria de família. E eu tinha ficado 16 anos em vara de família, eu sou promotora há 25 anos. E eu me removi de uma promotoria de família para uma promotoria criminal. Na verdade, uma promotoria de investigação penal, na Central de Inquéritos. E eu estava muito tempo afastada da academia, porque eu tinha tido meu segundo filho, ele ainda era pequeno, e eu tinha parado de dar aulas de penal e processo penal há algum tempo. E eu resolvi que eu tinha que estudar penal e processo penal, e eu me inscrevi, meio que no susto, num curso em São Paulo, uma escola de altos estudos criminais, do Edilson Mougenu Bonfim. E acredito que fui tocada por Deus, porque eu olhei um anúncio desse curso no jornal da Associação dos Promotores do Rio, porque eu sou do Rio de Janeiro, pelo sotaque já dá para vocês perceberem. E eu vi esse anúncio e liguei. E a secretária me disse assim: oi, doutora, tudo bem? Olha, se a senhora quiser, só temos uma vaga. Foi uma desistência de uma promotora e precisa confirmar agora. E eu falei: que ótimo, e tudo. Quando começam as aulas? Ela: amanhã em São Paulo. E eu disse:
pode fazer a minha matrícula, eu vou fazer a transferência do valor. E comprei uma passagem caríssima de avião de última hora, Rio-São Paulo, e aterrissei em São Paulo sem nem saber do que se tratava o curso. Nunca tinha ouvido falar no professor, dono do curso, Edilson Mogenor Bonfim, que é um homem fenomenal, um talento, um homem muito inteligente, responsável pelo despertar de muita gente, né, dentro dessa área aí da filosofia, da ciência política, desse questionamento sobre o que está ao nosso redor. E na primeira aula do curso, eu sentada lá e não sabia nada do que eu ia ouvir. Ele começou a falar sobre Olavo de Carvalho, sobre Escola de Frankfurt, sobre Gramsci, sobre as fake news, sobre como a mídia estava dominando o pensamento do brasileiro e o brasileiro não conseguia mais pensar, e como que nós podíamos fazer para mudar o rumo das coisas. E eu lembro que eu fiquei olhando aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, gente. Eu só estava pensando em trabalhar e criar filho, trabalhar e criar filho. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, é isso. E aí eu fiquei nessa escola durante 2 anos. Nós fizemos muita coisa boa, fizemos um congresso internacional, fomos a Provence estudar na Universidade de Aix-en-Provence, onde o professor Mogenor era professor convidado. Tivemos um congresso organizado por nós mesmos lá em São Paulo, pela escola. Dali saíram grandes talentos, grandes colegas, eu fiz muitas amizades. E eu fui começando a enveredar, mas muito devagar, por esse terreno acadêmico, e comprava um livro aqui, comprava outro livro ali. Uma vez por mês a gente ia para São Paulo e tinha um final de semana inteiro de aulas. E aí eu organizava a minha casa, deixava meus filhos, ia para São Paulo, voltava. E a cabeça começou a ser uma usina de ideias, mas tudo muito bagunçado, né? Eu não sabia bem para que lado eu queria apontar. E eu cheguei até a me inscrever nesse doutorado de Direito Penal, achei que o caminho estava ali, nesse doutorado em Coimbra. Aconteceu o acidente do meu filho que mudou esse rumo. Mas antes de eu ir para o doutorado, eu fui a Virgínia fazer um curso com o professor Olavo de Carvalho. E eu fui com 2 colegas, né? A Ludmila Grillo, que é juíza e é muito conhecida no meio conservador. Eu a convidei, porque sabia que ela era aluna do COF, do professor Olavo. E a Cláudia Piovesan, que fazia a escola de altos estudos criminais comigo. E ao chegar lá, e o professor Olavo falava logo de início que o que ia constar do nosso obituário, qual legado a gente tinha deixado, qual era a nossa marca no mundo, que a gente precisava marcar o nosso lugar, marcar espaços, ganhar espaços. Falava de guerra cultural, falava de todas essas questões muito próximas a nós e das quais eu antes não tomava conhecimento, não estava muito preocupada com nada disso, né? Estava vivendo aquele dia a dia no qual a intelectualidade passa longe. E eu saí de lá muito impactada, principalmente impactada porque aquele homem vivia tudo o que ele pregava, sabe? A vida dele era exatamente como a filosofia dele, a família dele toda ao redor, muito unidos, e uma família com muita harmonia. As aulas eram dentro da biblioteca dele, e ele muito espirituoso, um homem muito bondoso, muito generoso. Nada a ver com aquela figura que ele criava combativa, que era apenas um personagem que ele fazia, né, nessa coisa da questão política, do debate, mas uma pessoa com muito, muito, muito conhecimento. E eu saí dali, eu falei, o que eu vou fazer para marcar meu lugar no mundo? Eu não sabia nem por onde começar. E aí eu fui para Portugal, achei que talvez fosse lá, não foi, né? Não foi o caminho que Deus quis que eu seguisse. A partir desse contato com o professor Olavo, eu também comecei a me aproximar mais do catolicismo. Eu estava bastante tempo afastada da religião, a vida, né, foi seguindo, eu fui me afastando, eu tinha me separado, então eu não queria frequentar a igreja separada, com 2 filhos e tudo. E a partir dali eu comecei a fazer um processo também de retomada do catolicismo, estudar, ler, até que veio o acidente do meu filho, né, e eu não tinha mais no que me apegar. Foi em que ano, Érica? Em 2019. Eu estava nesse processo lá do doutoramento em Coimbra, e eu tinha acabado de chegar em Coimbra e estava esperando acabar o ano, faltavam 3 ou 4 semanas para o ano terminar, para os meus filhos fecharem o semestre, um da escola, o outro da faculdade, que eu tenho um filho de 14 anos e outro de 23, para que eles me encontrassem em Coimbra, porque o nosso plano B era, caso eles não se adaptassem, eu poderia transformar esse doutorado em sanduíche, ficava 2, 3 meses lá e o resto do tempo aqui ia só para pesquisa, etc. Mas eu estava afastada pelo Ministério Público.
E eu já tinha empreendido meus esforços, né, para alugar imóvel lá, e vendi meu carro no Brasil, comprei um carro lá, aluguei minha casa do Brasil, e meus filhos estavam numa coisa improvisada até que vencessem aquelas 3 semanas e eu viesse buscá-los e eles fossem comigo. E esse acidente mudou tudo, né? Eu simplesmente abandonei o doutorado, avisei o Ministério Público que eu precisava retornar, porque eu tinha sido afastada das funções, autorizada pela MP, e de repente eu volto e a minha vida estava um caos. E o meu filho estava no CTI e eu não tinha onde me escorar, né? E eu só rezava, né? Me escorava em Deus. E a partir daquela época eu comecei a rezar o terço, porque eu precisava de alguma coisa na qual eu materializasse a minha fé e os meus pedidos. E aí aquelas bolinhas do terço, né, eu comecei a materializar ali. E eu segurava aquilo ali, passava o dia inteiro rezando aquilo ali. E eu precisava conseguir uma força, né, para vencer aquele momento em que era tudo desafio. Eu estava sem casa, um filho hospitalizado, sem carro, sem referencial. Tinha feito planos durante 1 ano para esse doutorado e tudo ruiu e eu estava sem chão, né? São aqueles momentos que hoje, gravando as aulas, eu falei para vocês que a gente precisa exercitar a fortaleza, que é o momento não de atacar a fortaleza. A coragem não é só de ataque, é uma coragem de aceitar, de resistir, de suportar a dor e entregar essa dor para Jesus, né? Assim, Senhor, eu estou sentindo essa dor, segura minha dor, por favor, ela deve ter um propósito. E eu hoje acredito, meu filho ficou completamente curado, graças a Deus. A menina que estava com ele no acidente também completamente curada. E eu acredito que o propósito de Deus era me mostrar que o meu caminho não passava mais pelo direito. Eu acredito que o meu caminho no direito ele está se acabando, assim, está chegando a um fim, a um término. Não faltam muitos anos antes de eu me aposentar, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a estudar filosofia, procurar respostas, né? E foi assim que tudo começou. Eu estava muito em casa, porque ele estava em casa convalescendo, aí veio logo a pandemia e eu comecei a escrever. E eu não sabia nem por que eu estava escrevendo, até que um dia um colega, o Fábio Costa Pereira, mandou um artigo meu para o Sileno Guimarães, o editor do Tribuna Diária, que era um jornal embrionário que estava começando. Aí o Sileno me telefona e fala assim: nossa, eu amei o seu artigo, você escreve com a alma e eu quero que você seja uma colunista fixa do nosso jornal às segundas-feiras. Os frutos já começaram a aparecer. E eu lembro, Wagner, que eu não me sentia à altura do desafio, então eu passava o fim de semana inteiro lendo e estudando para conseguir escrever um artigo, porque eu me achava tão despreparada, né? Tipo, como que eu vou escrever? Aquelas pessoas que escrevem lá, é todo mundo muito superior a mim. Eu preciso estudar muito para conseguir escrever alguma coisa. E eu passava o fim de semana, era pandemia, ninguém saía de casa. Aí eu passava o fim de semana inteiro estudando, para sair um tiquinho de texto assim. E aí estudava, saía mais um tiquinho assim. E os meus primeiros textos foram bem pequenos, né? Hoje eu faço textos de 1000 páginas, assim, o meu número de 1000 páginas, não, desculpa, de 1000 palavras. O meu número de palavras normalmente é entre 950 e 1000. Mas os textos publicados, os textos que estão no livro Em Busca da Verdade, eles têm uma densidade interessante que dá para ver que é uma pessoa que passou por sofrimentos e superou esses sofrimentos. E também tem uma densidade intelectual. Isso é bem interessante, porque apesar de serem artigos publicados no jornal, são artigos com referências em temas de filosofia, teologia. Sim. E direito também, bem intensos, bem corretos, precisos. Então, dá para sentir isso nos seus textos, sim. E além do que, a questão do léxico, da gramática, são artigos impecáveis sobre esse aspecto. A Érica escreve muito bem. Obrigada. Tá? Ela é uma pessoa que domina essa arte aí, ela está sendo bem humilde nesse aspecto aí. Então, continua. Fala mais pra gente desse seu processo de mergulhar na filosofia. Isso. Por onde você começou? Enfim, a gente já viu que você teve uma orientação do professor Olavo de Carvalho e também teve a Escola do Monte Janua. Mas você teve a sua liberdade também de selecionar o teu processo. E por onde você começou? Foi uma coisa que realmente acho que a gente é direcionado por Deus, e foi uma coisa absolutamente intuitiva. Eu comecei a escrever artigos
biografias sobre grandes homens. Eu não sabia por onde começar e comecei a escrever biografias. Escrevi sobre o Ronald Reagan, escrevi sobre Churchill, escrevi sobre outros nomes, Margaret Thatcher, e fui escrevendo, né, textos biográficos sobre pessoas admiráveis. E, de repente, os meus textos começaram a tomar um viés mais confessional. Mas, em paralelo a isso, por eu também estar escrevendo para mais de um jornal, vários jornais começaram a me procurar e alguns jornais começaram a me pedir um conteúdo muito político. Textos sobre o STF, sobre casos rumorosos, sobre os rumos da política no Brasil, sobre ativismo judicial, algumas questões polêmicas da atualidade. E eu fiquei bastante tempo fazendo 2 modelos de texto. Uns textos mais confessionais, para o Tribuna Diária, que me dava esse espaço, e uns textos mais voltados para a ciência política e para uma crítica jurídica para os outros jornais, né? Até que em um determinado momento da minha vida, em 2020, que ainda estávamos no auge da pandemia, eu não tinha uma noite livre e eu fazia lives diariamente sobre problemas com o STF, prisão de Daniel Silveira, outros problemas de ativismo e a minha vida... Inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo, todas essas questões. A minha vida se resumia a fazer lives todos os dias e eu também tinha um programa no Tribunas Diária com o Diogo Forjaz e a Catarina Linhares, que era um programa de variedade chamado Elas e Ele, que às quartas-feiras a gente também debatia as questões polêmicas do noticiário ao longo da semana, toda quarta-feira à noite. E de repente eu me vi fazendo tudo isso e eu não estava sentindo nenhum prazer com nada disso. Aquelas lives, elas eram uma coisa absolutamente obrigatória para mim e eu comecei a ficar muito aborrecida de toda noite, mesmo estando presa em casa com a pandemia, mas de toda noite estar fazendo lives com conteúdo político ou jurídico. E eu comecei a dizer a alguns desses jornais e a alguns desses canais que me gravavam que eu não faria mais as lives, não faria mais os artigos e que eu queria enveredar por artigos num tom mais filosófico ou confessional. E foi muito ruim num primeiro momento, porque eu depois achei que eu tinha feito uma besteira enorme, porque eu passei a ficar escrevendo em uns 4 ou 5 jornais que gostavam desse meu conteúdo mais confessional, mas perdi bastante coisa, sabe? Abandonei mesmo. E até esse programa nosso, Elas e Ele, a gente acabou terminando o programa. Todos estavam envolvidos em outros projetos e o Sileno Guimarães até me perguntou se eu gostaria de prosseguir com outros convidados, mas eu disse que não, que para mim o formato estava esgotado, que eu não queria prosseguir, mas continuei com os meus artigos. E paralelamente a isso, meu filho, que é publicitário, esse mesmo filho que sofreu o acidente, eu pedi a ele que me ajudasse a montar um Instagram de filosofia. Pérolas ou pequenas frases filosóficas com uma frequência praticamente que diária. E ele me ajudou, me pediu para eu bater umas fotos profissionais e tudo, e foi fazendo conteúdo para esse meu Instagram. E de repente, o Márcio Scansani me convidou para reunir artigos meus do Tribuna Diária num livro, fazendo mini textos de ligação entre esses artigos para dar uma continuidade lógica de um artigo para outro. E eu só escolhi artigos de cunho filosófico ou existencial. E ele amou o conteúdo do livro, eu sugeri a ele que a gente transformasse isso numa coleção. E o meu filho fez a minha capa e ele teve a ideia de separar na figura de Rembrandt o filho pródigo e o pai apenas, tirar os outros personagens da gravura, porque para mim era o meu retorno à religião e à intelectualidade, né? Então isso seria, o filho pródigo seria eu, retornando à intelectualidade, né? E também à religião. E o Márcio adorou a capa e pediu que meu filho fizesse as capas de toda essa coleção e que chamou outros autores do Tribuna, outros colunistas para integrarem essa série. E já estão no 4º livro.
né? Cada um foi, o meu foi o primeiro, e houve uma grande propaganda em torno do meu livro por eu ser a primeira escritora mulher da Editora Armada. Então o Márcio fez muitas lives comigo, outras pessoas também fizeram, como a primeira escritora da Armada, a primeira mulher, etc. Uma mulher sem mimimi, né, gente? Sem cota, sem feminismo. Uma mulher que venceu trabalhando, estudando, trabalho desde os 14 anos de idade. Sem ajuda do Estado, sem ajuda de ninguém, trabalho desde os 14 anos de idade, ninguém me deu nada, tudo que eu tenho eu conquistei trabalhando. E fui mãe solteira do meu filho mais velho, de um namorado, e tive ele sozinha. Só casei com o pai do meu filho mais novo. E uma mulher sem mimimi, sem história de tragédia vitimista, uma mulher que venci sozinha. Mas, por acaso, fui a primeira escritora editada pela Armada. E esse livro começou a ter uma série de lançamentos. Teve lançamento no Rio, teve lançamento em São Paulo, teve lançamento em Porto Alegre. Muitos colegas prestigiaram e eu fiquei muito feliz. Eu lancei ano passado, em julho. E em agosto eu fiz um lançamento lá na minha cidade, em Niterói, foi um sucesso e tudo. E outros jornais começaram a me pedir artigo, né? E eu falava, poxa, mas eu não tenho tempo de escrever tantos artigos inéditos por semana. Eu vou te encaminhar o artigo do jornal tal e você replica, dá os créditos, etc. E foi começando a criar um círculo virtuoso de várias publicações, né? Agora, por exemplo, o Cláudio Gibelli, que está lançando um jornal em Aparecida do Norte, me convidou para escrever para ele também. Tô sabendo do Cláudio. Pois é, um cara muito inteligente, fantástico. E isso foi criando uma corrente, né? E foi sendo propagado. E foi assim que aconteceu. Foi absolutamente por acaso. E a escolha dos artigos para o livro foi intuitiva. Eu achei que tinha mais a ver escrever um livro mais confessional. Né? Aí eu comprei assim. o livro da Érica, eu li o livro da Érica e percebi que ele tinha o título Em Busca da Verdade é um título muito importante para as pessoas que estão tendo indagações com o período que a gente está passando. A gente está num processo civilizacional em que está tendo uma degradação cultural, uma degradação da fé, e ao mesmo tempo existe um movimento de resgate, muitas conversões, muitos novos pais procurando respostas para o que está acontecendo, e esse processo é um processo de buscar a verdade. Isso. E o processo de buscar a verdade, eu que fiz uma monografia de pós-graduação relacionada a esse tema de busca da verdade, é interessante isso, que quanto mais você pesquisa a questão da verdade, mais ela aponta para Jesus Cristo. Isso. Para frente e para cima. Exatamente. É um resumo bem concentrado do processo intelectual da busca da verdade, mas ele culmina num processo de conversão, porque na contramão disso você tem autores que vão defender uma visão cartesiana, uma visão linguística, uma visão socioconstrutivista da realidade. Sim. E no seu livro você fala muito sobre a filosofia clássica, Platão, Aristóteles principalmente, e também fala muito sobre os tomistas e neotomistas, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Sim. Mas você ainda não falou pra gente, Érica, o que te fez mergulhar na filosofia clássica e nessa filosofia como uma forma de obter essas respostas que você estava procurando para esse sofrimento que você estava passando? Como eu falei hoje, quando a gente gravou o nosso curso, eu acho que a gente estuda o que a gente mais precisa aprender. É sempre assim que a gente é direcionado. E eu sempre me considerei uma pessoa, apesar de esforçada, mas uma pessoa bem falha no terreno das virtudes, né? Do exercício das virtudes. Eu sabia que a da fortaleza eu tinha bem, era corajosa, sabia que a da justiça eu tinha, mas a temperança e a prudência e a virtude da ordem, também da qual eu falo tanto, elas não faziam muito parte do meu repertório. Eu era uma pessoa muito impulsiva, eu cometi muitos erros ao longo da minha vida por escolhas equivocadas, por ser pouco prudente. Eu sempre fui dominada pela ira, né? Uma pessoa sempre muito agitada, agressiva, reativa. E eu, durante muito tempo, me deixei levar pelos bens concupiscíveis, que eu também falei deles no curso hoje, que são os bens de fácil aquisição,
que dão aquele prazerzinho rápido, fácil pra gente, né? Então, uma comida gostosa, uma viagenzinha legal, uma bolsinha da moda, trocar de carro, beber um negocinho para esquecer uma tristeza, né? Eu sempre fui muito dada aos prazeres efêmeros, né? Que a vida pode nos dar, porque eu tinha tido uma vida muito difícil e tinha muitos desafios diariamente, criando 2 filhos. E no trabalho, eu tenho uma mãe com Alzheimer há muitos anos, que eu também cuido. E eu me presenteava com pequenos prazeres concupiscíveis, né? Bens concupiscíveis, que eram o meu prêmio diário. E isso era muito ruim, porque no final das contas, eu sentia um vazio e eu precisava buscar o próximo prazer ou o próximo bem concupiscível para aplacar o meu vazio. Até que quando eu comecei a assistir às aulas do professor Olavo, e principalmente quando eu tive o tal do conhecimento por presença, né? Que é uma coisa que você não explica, mas você sente, você vive. Eu senti que aquela família era diferente, que ali havia uma coisa de uma busca por ideais elevados. Eu percebi que aquela era uma família que ela era pautada por ideais mais elevados, sabe? E aquilo me deixou muito impressionada, porque eu não conhecia nenhuma família assim. E a minha família também não foi assim. E a família que eu estava formando com os meus filhos também não era assim. Mas o que você sentiu ali? Você sentiu sinceridade? Sentiu verdade? Eu senti tudo isso. Verdade, sinceridade, caridade, religião, fé, entrega, generosidade. Eu senti As virtudes, em geral, estavam bem expressadas ali, todas. Coordenadas, ordenadas. Sim. E vividas no dia a dia. Mas eu acho que o que mais me impactou é que aquelas pessoas eram serenas. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito impulsiva, muito ansiosa, muito nervosa. E ali havia uma paz, sabe, gente? Uma serenidade que eu não conhecia. Inclusive diante de sofrimentos, de calúnias, passaram perseguições. Por muitas dificuldades, foram enganados, perderam muito dinheiro, foram roubados por pessoas de má fé. Mas ali existia uma serenidade, sabe? Uma constância, digamos assim. E eu falei, meu Deus, além de eu me achar uma imbecil, né? Porque eu não sabia nada diante daquele homem, saí de lá pensando, gente, esse homem falou de deixar uma marca no mundo, obituário, propósito de vida. Eu não tenho nada disso. O exercício necrológico. Eu não tenho nada disso. Eu tô vivendo um dia depois do outro, sem nem saber onde isso vai dar, né? Vivendo de pequenos prazeres. E em paralelo a isso, essa gente tem uma paz que eu não sei nem o que é. Eu saí dali, eu me senti uma formiga, né, gente? Assim, por mais que eu tenha sido uma pessoa que lutei a vida toda e conquistei algumas coisas, para mim, tudo aquilo que eu tinha conquistado era um nada diante do que eu tinha testemunhado. Nada, absolutamente nada. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Começou devagar esse processo, mas foi a partir do sentimento que eu tive com o acidente do meu filho, com essa transformação de vida total, porque eu estava apontando a minha vida para morar em Coimbra e tudo mudou, foi que eu realmente falei que tudo tinha que mudar ali. Ali eu tinha vivido talvez a dor maior de uma mãe, que é a iminência da perda de um filho, né? Quando nenhum outro bem é mais importante do que aquele amor mãe e filho ali, que é verdadeiro e que está presente. Eu falei, isso é o que há de verdadeiro na minha vida. E é a isso que eu tenho que me dedicar. Eu lembro que foi um processo bem doloroso. Eu abandonei várias amizades, eu abandonei alguns comportamentos, muitos. Eu me dediquei totalmente aos meus filhos, né? E eu me dediquei completamente ao autoconhecimento, que eu tinha feito terapia durante anos e não tinha chegado ao autoconhecimento que cheguei de 2020 para cá, né? Então, o fato de escrever foi importantíssimo para mim. Eu devo muito ao Sileno Guimarães, do Tribuna, que foi quem me abriu essas portas e me apresentou ao Márcio Scansani e a tantas outras pessoas que hoje fazem parte do meu núcleo de amizades
e hoje já considero vocês aqui também como parte integrante desse núcleo, né? Estamos em convivência intensa desde ontem e falo para vocês e desnudo minha alma com toda tranquilidade, porque sei que isso vai ajudar muita gente. E são esses testemunhos que a gente dá que fazem rupturas acontecerem para outras pessoas também. Então eu não tenho nenhum problema e também não tenho nenhum problema que alguém me questione sobre essa mudança de paradigma, porque é com toda tranquilidade que eu digo que eu fui muito apegada aos bens concupiscíveis. E comecei a estudar sobre isso porque justamente era o que eu precisava melhorar, né? E hoje eu sei o que eu busco e eu brinco que se tudo acabasse agora, eu começaria tudo outra vez com o que eu tenho dentro de mim, né? Eu não tenho medo de perder o que eu tenho, porque o que eu tenho mesmo é o que está dentro de mim, que é muito maior, né? E a partir desse momento em que eu comecei a escrever, eu comecei a ordenar as minhas ideias e eu também fui percebendo o que faltava ordenar na minha vida. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre a virtude da ordem, porque ela foi a porta de entrada para que eu pudesse me aprofundar nas virtudes que me faltavam. Então eu sempre falo que é muito importante que a gente se ordene para que a gente consiga enxergar as virtudes que a gente tem como deficiente, para a gente poder aprimorá-las. Você não era ordenada antes dessa etapa de mudança? De 2020 para cá? Eu acho que eu tinha outras prioridades. Eu era ordenada dentro do que eu considerava prioritário. Só que como a minha visão de vida mudou, eu precisei reordenar a minha vida dentro de novas prioridades. E dentro dessas prioridades passava muito por trocar de amizades, trocar de ambiente. Coisas importantes estavam desordenadas. Eu acho que os meus ideais eram desordenados. Eu não tinha propósito de vida. Eu não sabia para que lado a minha vida apontava. O núcleo desse processo foi um núcleo intelectual, é correto dizer isso? Sim. Foi um processo de busca intelectual. Começou com esse despertar em 2016, com o Mogenô. Então a gente pode dizer, por exemplo, para o nosso público, que tem pessoas que estão vendo a gente e estão sofrendo, estão tendo questionamentos e estão há anos num tratamento de psicologia, psicanálise. Que às vezes só piora. É possível dizer para eles que a busca intelectual bem orientada é um processo ortopsíquico, no sentido de que conserta o nosso psique, direcionando para a ordenação dos valores. Isso é possível dizer isso? Com toda certeza. Eu acredito que isso permita, quando você faz uma busca sincera, que você vire o leme do seu barco e você consiga, através do conhecimento intelectual, também aprofundar-se no seu autoconhecimento. O professor Olavo tinha uma frase muito célebre, que eu até citei hoje dando aula, né? Ele dizia, quando tudo na sua vida ruir, tá tudo uma merda, você senta e estuda. E se você tiver religião, você senta, estuda e ora. Porque se nada mais der certo, você saiu dali mais inteligente, se conhecendo melhor. E é impossível que você sente, estude e as coisas não melhorem. Porque você vai adquirindo uma gama de ferramentas para lidar com as situações. A inteligência, ela te traz as virtudes. E aí você vai ficando mais sábio, mais prudente, mais equilibrado, mais justo, mais ordenado e mais forte, né? A virtude da fortaleza, ela se manifesta. E eu tive um processo similar, desculpa até te interromper aí, Rafael, que eu acho que você queria continuar a pergunta, mas assim... Não. Eu tive um processo similar quando eu estudei para concurso. A minha família é muito humilde. Minha mãe veio fugida com os pais, né, da Alemanha. Na verdade, ela nasceu aqui. Os pais fugiram e ela nasceu no Brasil. E ficaram muito pobres. E minha mãe foi criada como doméstica na casa dos outros. E ela sempre obrigou que eu e minha irmã estudássemos em colégios particulares com bolsa de estudo. Ela dizia que ela tinha perdido tudo, os pais tinham perdido tudo, mas que a única coisa que ela podia deixar para nós era o conhecimento. E ela obrigou a gente a ser muito CDF, estudar muito a vida toda para ganhar bolsa integral nas escolas, no inglês. E eu sou muito grata por essa
essa iniciativa dela, esse insight que ela teve, né? Que foi realmente o que fez com que eu prosperasse na vida. Eu prosperei pelo estudo, né? Antes de passar no concurso, eu fui vendedora de loja durante vários anos. Eu fui dona da lanchonete da academia. Eu fui monitora de direito romano na faculdade. Eu estagiei em alguns escritórios, mas o que me deu realmente potência financeira, constância e capacidade de criar meus filhos e sustentar minha família foi o concurso para promotora, que foi um caminho natural. Eu passei no primeiro concurso, porque a minha mãe sempre me obrigou a estudar muito. E eu lembro que quando eu estudava para o concurso, mas aí é totalmente diferente, né, Rafael? Você também deve ter passado por esse processo. Quando a gente estuda para concurso, não é um processo de autoconhecimento, a gente estuda o que vai cair na prova, a gente estuda para passar. Mas eu vivi uma parte do que o professor Olavo ensinava. Tava tudo ruindo ao meu redor, meus pais tinham se separado, a gente estava passando muita dificuldade, eu, minha mãe e minha irmã, e eu só estudava. E a minha mãe não acreditava que eu ia passar, ficava chateada, aborrecida, queria que eu ficasse trabalhando em loja para conseguir pagar as despesas da casa e tudo. E eu falava para ela, eu preciso estudar. É a única coisa que eu posso fazer nesse momento é estudar. E eu estudava, estudava 8, 10, 12 horas por dia. Estudava. E tava tudo ruindo mesmo, parecia aquela cena de filme Troia. Troia tá caindo, né? E você tá ali no meio sentado numa cadeira estudando, né? E era a única coisa que eu conseguia fazer porque eu tinha certeza que eu ia passar. E eu passei, né? Então eu fiz esse processo dele, mas de uma forma não consciente. Quando eu fiz de novo em 2020, aí já foi de uma forma absolutamente consciente. Eu lembro que meu filho falou assim, mãe, a gente está muitos meses em casa e agora que eu tô melhorando, veio a pandemia, eu vou deprimir. Eu falei, não. A gente tem duas alternativas. Ou a gente deprime junto, porque minha vida também tá um caos. Ou a gente foca no que a gente é bom. Eu vou começar a estudar. E você não queria montar sua agência de publicidade? Monta. Aproveita que tá dentro de casa, a casa é enorme, monta. E ele montou uma agência online em casa e ele realmente, durante 2 anos, ele bombou, sabe? Ele explodiu de trabalho e eu estudando e ele trabalhando e meu mais novo também no meio desse caminho aí. Vamos, Lipe, tem que estudar, tem que treinar, tem que lutar, que ele é muito bom em luta. E a família toda a família apontou junta, né? Para essa coisa do ordenamento através da dedicação ao estudo, ao trabalho, aquelas coisas regulares que dão ordem à vida e que você vai conseguindo através daquela ordem que está acontecendo no exterior, você vai ordenando por dentro, porque você está fazendo tudo certinho, né? Aí não tinha mais bens concupiscíveis, prazeres imediatos, era muito sacrifício, muito esforço pessoal, muita consciência do que estava errado e meu filho também teve muita consciência por causa do acidente, foi uma imprudência dele e tudo. E todo mundo entrou nesse processo junto, sabe? Foi muito, muito importante. Ô, Érica, como o seu curso vai ajudar as pessoas a se ordenarem também? Pois é. Eu acho que eu começo o curso contando como é que era a educação na Grécia Antiga, a educação grega clássica. E que os gregos, eles de uma forma intuitiva, porque só passou a ser de uma forma intelectual colocada no ensino depois que veio Sócrates, então veio Platão e então Aristóteles, né? Um discípulo do outro. Começou com Sócrates, Platão discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platão. Mas antes deles, e deles dizerem claramente que as virtudes eram o caminho para você seguir em linha reta e para cima, né? Para chegar mais perto do divino, os gregos já faziam toda uma educação baseada em virtudes. Eles queriam que o homem fosse um ser virtuoso para que ele fosse capaz de tomar a coisa pública, ou seja, ocupar cargos de comando, sendo uma pessoa sábia o suficiente para tocar os destinos da polis, da cidade, de uma forma boa para toda a comunidade. E através do ensino antes informal, depois passou a ter um ensino formal, começaram a criar escolas do Estado, né? E as pessoas começaram a ter acesso à educação, apenas os mais nobres, os filhos de cidadãos, que eram entendidos como agraciados por Deus para exercerem aquelas funções. Então a vida deles, eles não trabalhavam, eles só estudavam, treinavam, né, militarmente, para exercerem esses cargos de comando quando fossem chamados a essa necessidade pela vida ou pela idade. E o grego, ele colocou no mundo a noção de que a virtude funciona.
E a degeneração da sociedade grega, ela veio quando o homem parou de pensar no coletivo e ele começou a pensar no prazer. Eu quero ser feliz, carpe diem, aproveite o dia de hoje, né? Eu quero ter prazer, eu não quero mais ficar estudando, eu não quero mais a vida militar, eu quero viver, eu quero aproveitar. A partir do momento em que a visão do grego deixou de ser uma visão altruísta do coletivo e foi para o indivíduo, e o homem tinha ele mesmo como foco principal, foi que a educação grega se degenerou. Eles pararam de treinar, não ficaram mais resistentes, eles foram dominados por Roma, e aí a derrocada da Grécia começou e nunca mais a Grécia voltou a ser o que havia sido, né? Atenas ruiu. Então eu acho que a gente pode trazer isso muito para a nossa realidade, né? Como que a nossa educação é deteriorada, como que não se busca ideais elevados, virtudes. Eu nunca tinha ouvido falar de virtude na escola. Eu nunca tinha estudado nada sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum tema desses que eu comecei a ler em filosofia. Eu lembro que às vezes era tanto conteúdo que eu falava, meu Deus, eu preciso estar na academia pedalando, escutando um negócio desse, uma aula, um treco, porque eu não posso perder um minuto do meu dia, porque eu não sei nada. Então, se eu tô com 50 anos e eu não sei nada, eu preciso aproveitar e tirar meu atraso de qualquer coisa que eu possa, porque eu não tenho mais muito tempo de vida útil pela frente para aprender isso tudo, né? Aí eu fiquei, assim, muito conformada quando eu descobri que Aristóteles só começou a botar as coisas no papel depois de 50. O professor Olavo também só começou a escrever mesmo livros depois de 50. Falei, meu Deus, então ainda tem um pouquinho de tempo, graças a Deus, né? Mas eu comecei a tentar aproveitar ao máximo todos os momentos que eu tivesse para transformar aquilo em conhecimento, numa coisa produtiva, a conhecer pessoas que me agregassem alguma coisa. Eu comecei a pensar muito no idem velho et idem noli de Santo Tomás, que você tem que gostar de pessoas e ser amigo de pessoas que amem e rejeitem as mesmas coisas que você, porque aí vai ter uma troca. Daí você aceita naturalmente o rompimento de certos laços. Isso, você vai abandonando umas amizades, mas é muito engraçado porque você vai abrindo espaço para que essa nova perspectiva de amizades entre na sua vida. E eu fiz tantas amizades maravilhosas nos últimos 2 anos, sabe? E realmente Deus vai provendo, né? Ele vai botando aquelas pessoas no seu caminho e vai acontecendo. A conexão é natural, é automática. É gente que você conhece pela internet e nunca viu pessoalmente. Um dia vendo um congresso, como aconteceu mês passado comigo em Londrina, e você abraça aquelas pessoas. Gente, eu já gosto tanto de você, mas eu nunca tinha te visto, né? Mas eu te adoro, a gente é parecido, a gente conversa todo dia pelo WhatsApp, a gente troca figurinha. Nossa, que coisa fantástica que é isso, né? E você vai vendo que é possível mesmo você agregar valor e encontrar gente que pense parecido com você e que deseje da vida coisas similares às que você passou a desejar. Aí você não se sente mais um excluído, um ET, você começa a se sentir fazendo parte realmente de um núcleo, né, de pessoas que pensam e que vibram parecido com você, que vibram pela sua felicidade, pelo seu sucesso, porque elas querem uma coisa parecida para a vida delas também. O seu sucesso é o sucesso do teu colega, porque vocês querem a mesma coisa, né? Então, aquilo vai se tornando uma corrente virtuosa e é muito bacana quando isso acontece. É interessante. O Rafa disse que na busca pela verdade, você vai culminar em Jesus Cristo. Quando ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, explica muito daquilo que aconteceu com os gregos, como você mencionou aqui. A partir do momento que eles abandonaram o amor ao próximo, a preocupação com o próximo, se voltaram para os prazeres, a coisa começou a decair. E é o que a gente vê hoje na sociedade. A modernidade vive essa crise de valores porque o individualismo ele foi alçado à categoria de bem maior do ser humano, quando na verdade o que o ser humano devia buscar era o bom, o verdadeiro, o justo e o belo, que foi o que a teoria das virtudes sempre ensinou. Mas o homem não precisa mais ser virtuoso. Ele quer ter poder, ter dinheiro, ter bens. Tá, mas depois disso, vem o quê? O que fica? As amizades não são sinceras, as relações são de troca, mas de troca interesseira, não é uma troca interessante, é interesseira. O apego é a bens terrestres, né? Você se apega
a coisas da terra, não a coisas da transcendência. Você não se apega a sentimentos, você se apega a coisas que você pode possuir. E até mesmo a pessoa. O cara, ele não gosta da mulher, ele quer possuir a mulher, né? Ele quer dominar a mulher, ele quer ter posse. A mulher não gosta do cara, ela quer o que ele pode proporcionar, ela também quer possuir. Não é amor, né? Se nada mais restar, ficarem aqueles dois corpos ali, um de frente para o outro, será que eles vão se gostar? Se um não puder dar nada para o outro, a não ser aquele dinheiro, aquele carro, aquela casa, aquele corpo sarado, aquele núcleo de prazeres, será que eles vão se gostar? Né? Então, assim, quando a gente consegue começar a refletir sobre essas coisas, infelizmente ou felizmente, é um caminho sem volta. Agora, Érica, você não consegue mais. É uma epifania. Olha só, aquela pessoa comum, segundo Chesterton, o homem comum, com a sua esposa comum, seus filhos comuns, segundo ele, a coisa mais extraordinária do mundo, ali, né? Exatamente. Essas pessoas comuns talvez não tenham assim, uma vida voltada para os altos estudos, para a intelectualidade. Por que, na sua opinião, é importante eles buscarem a virtude? A pergunta talvez mais objetiva seja: esse estudo da busca pelas virtudes é para qualquer um que está nos ouvindo agora, por exemplo? Sim, para qualquer pessoa. Mas acredito que as pessoas que pensam como Chesterton é feliz no pouco, é fiel no pouco, tem uma família simples, com hábitos simples, com filhos que são absolutamente comuns, uma esposa absolutamente comum, essas pessoas já têm virtude dentro delas. Instintivamente, intuitivamente, elas já vivem na virtude. É claro que se elas estudarem, isso vai agregar muito mais valor ao exercício da virtude delas, porque elas vão poder passar conhecimento também. Mais ferramenta para fazer a transmissão dessas virtudes. Mas eu percebo que dentro dessa simplicidade de muita gente, está uma vida absolutamente virtuosa. E é por isso que às vezes incomoda tanto aquele que vive na superficialidade o contato com uma pessoa que às vezes não tem inteligência, mas tem muita sabedoria. Ela não tem estudo, mas ela é sábia. O contato com aquela pessoa incomoda, né? Porque aquela pessoa, ela exala virtude, né? Ela é uma prova viva de que todo aquele esforço que ele fez para ter aquele monte de bens, perto daquela pessoa, ele não é ninguém. Foi como eu me senti perto do professor Olavo, sabe? Assim, a minha roupa, a minha bolsa de marca, é tudo que eu estava correndo atrás para ter, né? E aquilo era um nada perto daquele homem. Érica, como você citou novamente o professor Olavo, ficou evidente aqui nesse bate-papo, né, que ele teve uma grande influência na sua vida de 2018 para cá, que talvez foi a segunda fase na sua busca pela verdade. Começou lá em 2016 como Genoa, não é isso? Mas em meados ali de 2016, talvez 15, 16, eu acho que temos 3 exemplos aqui na mesa, houve um despertamento muito grande do brasileiro. Verdade. A que você acha que se deve esse fato? Você acha que tem alguma coisa que aconteceu nesse período, nesses últimos 7, 8 anos? Eu acho que algumas vozes isoladas começaram a se levantar, né? Algumas vozes sábias, né? E algumas coisas pontuais começaram a acontecer. Algumas pessoas começaram a produzir conteúdo independente na internet, né? Porque eu acho que a internet, ela foi um veículo propagador dessas ideias. Vocês veem uma pessoa, por exemplo, como o Ítalo Marcilli, um cara que foi aluno do Olavo, morou com o Olavo um período, é um médico psiquiatra. De repente o cara começou a gravar uns videozinhos de todo dia fazer uma live de 20 minutos falando sobre algumas das questões que o Olavo tratava, sobre sirva, seja forte, não enche o saco, né? Sirva as pessoas, encontre o amor verdadeiro, seja uma pessoa virtuosa, para de reclamar, e aquilo começou a ter um alcance. Hoje o cara é um fenômeno, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, já lançou vários cursos, agora ele lançou uma universidade, né? Uma faculdade eu acho que é uma pós-graduação, na verdade, não sei explicar, de como ser um bom psiquiatra e como você fazer uma abordagem com seus pacientes. Isso era uma coisa inimaginável, gente, né? Porque a gente tem os cartéis das escolas, os cartéis dos psicólogos, os cartéis dos pensadores, os cartéis culturais, os artistas todos de esquerda,
E aí, de repente, umas vozes que começaram a ganhar voz por causa da internet. Eu acredito esse fenômeno à internet. O próprio professor Olavo, ele já estava morando lá na Virgínia, se não fosse a internet, qual seria o alcance dele, né? Então, assim... O coffee já estava rolando há alguns anos. Isso aí. Mas ganhou publicidade, muita publicidade, quando alguns alunos dele, mais proeminentes, começaram a fazer esse trabalho que ele falava. Ele começou a ser reverberado através dos alunos. Até no Orkut. Isso. No Orkut É, no Orkut. Olha, eu não sou da sua idade, eu não tive Orkut. Eu não tive Orkut, mas eu lembro que naquela época eu até estudava, né? eu estudava filosofia da história no IFIX, no Rio de Janeiro, e por incrível que pareça, tinha um professor lá que gostava do Olavo de Carvalho. Né? Na época eu era marxista, né? Mas, comunista, né, Rafael? Eu era. Mas ele perguntou pra gente Ortega y Gasset, a filosofia da história de Ortega y Gasset. E para mim foi uma coisa completamente chocante naquela época, porque o ponto de conforto de qualquer marxista é o materialismo dialético aplicado na história. E não é difícil superar isso para uma pessoa que está fora da hegemonia. Assim, você consegue ter argumentos contra isso facilmente. Mas para a pessoa que está dentro da hegemonia, a primeira vez que eu acessei aquilo ali foi uma coisa completamente chocante para mim. E depois veio o Olavo de Carvalho. Nessa época já tinha Orkut. E eu lembro que tinha uma comunidade do Orkut que as pessoas frequentavam e propagavam aquelas ideias ali. E isso estava acontecendo no meio do IFIX, no Rio de Janeiro, que, salvo engano, deu uma guinada recente para o marxismo novamente. Mas naquela época tinha uma oxigenação bem interessante. Então, a internet, esses veículos foram... talvez como eu mencionei aqui, o Olavo de 90 e 2000 começou a ser reverberado através da capilaridade desses alunos, né? Talvez seja um dos motivos. E lembro outra vez aqui das escrituras, gosto demais, o Rafa sabe disso, às vezes até enche meu saco por isso, mas eu me lembro de um outro texto aqui das escrituras, onde Jesus fala... Eu nunca te enchi o saco por isso. Bastante. Eu vou gravar aqui quando tá desligado o microfone. Que mentira. Brincadeira. Brincadeira. Jesus, ele disse o seguinte, que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele não dá fruto, mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Então, talvez ali o trabalho do professor Olavo na década de 90, ele era sufocado, né? Então, fechado ali. Então, aquilo que eles tentavam... Eu acredito esse despertar completamente a rede social. Né? Inclusive na política a gente viu isso acontecer também a partir de 2013, né? Eu acredito absolutamente na rede social. E a importância dos intelectuais e de obras intelectuais costuma ser sentida até décadas após. Então, o Olavo de Carvalho certamente vai ser muito falado porque ele tem algumas teorias e algumas ideias que são realmente paradigmáticas. Por exemplo, as 12 camadas da personalidade. Nossa, que estudo fantástico, maravilhoso. Que é uma coisa fantástica. A teoria do domínio, da verdade como domínio, é uma coisa fantástica, fora de série. E ele, inclusive, tem obras a respeito do direito. Teve uma época que ele estudou bastante direito, escreveu coisas interessantes. Ele domina as instituições jurídicas. Instituições jurídicas que eu digo, por exemplo, conselho sobre fato jurídico, direito subjetivo. Ele entende isso, ele domina isso. É um tesouro que vai ser descoberto. Ficou muita coisa sem publicar, né? E muita. Que as aulas dele, se Deus quiser, vão ser aí transcritas e vão virar muitos livros. Mas eu brinco que eu lembro quando eu vi o presidente Bolsonaro homenageando o Olavo, recebendo ele lá em Washington, né? Junto lá de uma equipe americana e tudo, que ele tinha ido a Washington. Eu lembro que eu falei assim, nossa, que bênção, esse homem ele foi tão importante pra gente que ele teve o privilégio de ter um reconhecimento em vida. Ainda que muito menor do que ele mereça, né? Porque ele teve reconhecimento pequeno perto de tudo que ele deixou, mas ele ainda conseguiu, graças a Deus, já ser reconhecido em vida, ter alunos que em vida reverberavam o conhecimento dele e ele pôde ser reconhecido em vida. E eu acho isso um tremendo de um privilégio. Deus realmente concedeu essa bênção a ele, que foi concedida a muito poucos, porque eu não sei se vocês sabem, na época de Sócrates, Aristóteles e Platão,
eles eram grandes pensadores, mas eles estavam totalmente à margem da sociedade. Eles tinham um núcleo muito pequeno de seguidores. Os ensinamentos deles não reverberaram. Só quando vieram Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino é que aqueles ensinamentos voltaram à luz. Porque durante muitos séculos aquilo ficou totalmente esquecido, como se tivessem sido uns excêntricos lá que falaram algumas coisas, sabe? E foram Santo Agostinho falando de Platão e Santo Tomás falando de Aristóteles que trouxeram realmente à tona tudo que esses sensacionais filósofos deixaram de conhecimento, né? Inclusive no campo das virtudes. Mas eles ficaram absolutamente esquecidos durante muitos séculos, né? Então é como que foi bom que a obra do professor Olavo pôde ser reconhecida em vida. Ô, Érica, o que você tem a dizer para os pais que estão preocupados em dar uma educação para os filhos e estão procurando escolas que têm grande aprovação no Enem, ou procuram escolas socioconstrutivistas, procuram uma escola com métodos, assim, vamos dizer, contemporâneos? O que você tem a dizer para esses pais? Entendeu? Dá um recado para eles, né? Porque a gente ouviu essa aula aqui, a gente sabe que existe um mundo que está fora disso e que é um mundo real, um mundo da verdade. Bom, eu tenho um episódio muito engraçado com as escolas construtivistas que, quando eu não pensava muito, né? Em um determinado momento eu coloquei o meu filho mais velho para se alfabetizar numa escola construtivista. E eu lembro que a escola pregava que o aluno podia fazer o que ele quisesse. Inclusive não assistir a aula nenhuma, porque a escola era no meio de uma fazenda, o que tinha me atraído era aquilo, era uma fazenda. E o aluno tinha aquela natureza toda, até que um dia o meu filho caiu num jardim de espinhos, ele caiu num espinheiro. E eu fui pro hospital, porque levaram ele pro hospital, porque ele estava de espinhos de cima e embaixo. E aí, eu acho que isso já era, assim, junho. E eu fui à escola e perguntei, no dia seguinte, depois de socorrê-lo, tirar todos aqueles espinhos, etc., o que ele estava fazendo no espinheiro. E disseram para mim que, como ele estava entediado, não queria assistir aula, ele foi passear pelo colégio. E aí, como ele era muito levado, ele caiu no espinheiro. E eu abri os cadernos, né? Porque os cadernos ficavam na escola, não tinha dever de casa. Então, era tudo feito na escola, eles passavam o dia inteiro na escola, o dever de casa era feito na escola, o material ficava na escola. E eu, como estava na escola, falei que queria ver o material dele. E não tinha uma linha escrita em nenhum caderno, porque o meu filho, ele tinha um pouco de déficit de atenção, ele era muito disperso. E dentro da linha construtivista da escola, que assiste a aula se quiser, e escreve se quiser, e aprende se quiser, ele já estava no meio do ano e ele não tinha aprendido absolutamente nada. E eu mudei de escola imediatamente. A escola para ele para não ensinar nada. Terminar o ano numa escola na qual ele efetivamente pudesse ser alfabetizado. Então a minha experiência construtivista ela começou e terminou aí, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: quando vocês estiverem procurando escolas para os seus filhos, eu acho que vocês precisam procurar escolas que forneçam efetivamente valores morais e que principalmente não tenham esse viés esquerdista e dessa defesa das minorias e desses discursos de ódio e desses debates que hoje surgem na cena escolar que não fazem sentido nenhum, não tratem essas questões de gênero com normalidade como a gente está vendo por aí. Existem sim critérios biológicos de definição de gênero, você nasce menino ou menina, isso é um fato, isso é imutável, você depois pode até decidir que você gosta de homem ou de mulher, mas o seu gênero não muda por causa disso. E existe uma série de outras questões que vem sendo abordada por essas escolas mais progressistas, que são questões perigosíssimas na formação tanto do imaginário dessas crianças como para a aplicação na vida real delas, né? E para a formação da personalidade das crianças e inclusive da intelectualidade. Então eu acho que é preciso que se busque escolas que tragam efetivamente valores. E esses valores, essas virtudes, a gente normalmente encontra nas escolas mais tradicionais. E eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir com os nossos filhos. E acho também que
os pais precisam também complementar esse caminho em casa. Se responsabilizar pela educação, né? A escola, ela não pode ser um depósito de formação da criança. Existe uma formação intelectual e moral que tem que ser dada dentro de casa. As escolas confessionais seriam um caminho, talvez intermediário para isso? Pergunto porque a gente sabe que o homeschooling é um caminho para poder tirá-los de baixo ali da aba do Estado, ou dessas escolas com esses métodos malucos aí, né? Como você citou aqui. Sim. Alguns pais talvez não se sintam ainda aptos, têm estudado sobre o tema. A escola confessional, então, seria, de repente, uma alternativa para esse meio termo? Mas tem que ficar de olho. Sim, mas tem que ficar de olho, exatamente. Não é suficiente ser confessional, né? Não, e acho também que nada que seja muito... feito de uma forma muito a ferro e fogo é bom nesses casos, tá? E o que eu vejo às vezes em algumas escolas confessionais é que perdem um pouco a mão também dentro dessa questão, sabe? Falando de confessionalidade, só abrindo um parênteses aqui, vou falar de 2 ícones, não da escola de ensino fundamental e médio, mas no nível superior. Pontífice, Universidade Católica e Mackenzie. Exato. As duas são confessionais, não preciso falar muita coisa, né? Exatamente, é uma pena porque se perderam completamente, né? Foram totalmente dominadas por uma ideologia e hoje a gente sabe que nada do que venha da PUC ou da Mackenzie, pelo menos no meio conservador, pode ser aproveitado. É uma pena, mas é verdade, né? Esses reitores têm mão de alface? Certamente. Certamente tem mão de alface. Agora... o reitor tem um poder pequeno também, porque esses professores todos que estão sendo contratados, eles são formados numa hegemonia Conselho, né? É isso aí. Tem a questão dos conselhos também, tá? O conselho define diretriz da universidade e aí vai embora. Você vê o conselho da Unicamp, né? Que na Constituição da Unicamp, o conselho que era praticamente formado por nomes indicados pela Fundação Rockefeller, criaram a principal escola de medicina do Brasil, toda baseada na medicina de protocolo, que é a medicina sonhada por essas fundações globalistas, entendeu? Na verdade, todos esses conselhões são meio soviéticos. A gente vê até o Conselho Nacional do Ministério Público, que não é integrado por promotores, quase, né? E o Conselho Nacional da Magistratura, que também não é integrado por magistrados. E são nomes escolhidos a dedo, pensados, colocados ali. E a gente tem visto aí uma dificuldade muito grande dentro das carreiras, até mesmo da gente trabalhar direito e da gente fazer coisas que realmente são corretas na sociedade, porque tem muita gente boa sendo perseguida pelos conselhos, isso é um fato, né? E a gente está vivendo um momento muito difícil, porque para tudo tem um conselho, né? Talvez trocar o reitor, colocar uma reaça ali, seria tratar o câncer com band-aid, né? É a cereja do bolo. O bolo tá todo mesmo, entendeu? O professor Olavo de Carvalho sempre falou isso. Toma cuidado com a cereja do bolo. Né? Você não tem substância. É isso aí. E o que vai acontecer? Vão cortar a cabeça do cara lá. O Érico, é o seguinte, e além da questão da virtude, você também tem um interesse muito grande pela questão dos temperamentos. Tem. Né? E a gente sabe que os temperamentos têm sido bastante estudados e propalados pelo Ítalo Marcílio, por exemplo. A Sâmia Marcília, a esposa dele, trabalha muito essa questão. E você também tem um interesse muito grande sobre astrologia e signos, né? Muito. E ainda não existe ninguém que tenha sistematizado esses conhecimentos, né? Que tenha relacionado as virtudes ao temperamento e à astrologia. E a gente já conversou um pouco sobre isso. E eu sei que você tem se debruçado um pouco sobre essa questão. Sim. Em breve teremos alguma coisa a esse respeito? Vamos ter aqui no Burke, se Deus quiser. No próximo curso que eu vou gravar para vocês vai ser um curso sobre os 4 temperamentos humanos, mas dentro desse curso dos 4 temperamentos eu avanço um pouquinho e eu mostro em cada temperamento qual é a virtude mais deficitária e que precisa ser trabalhada, e também faço uma associação, porque eu sempre gostei de astrologia. Minha mãe sempre foi fanática por astrologia. Eu cresci num ambiente em que minha mãe falava muito de signo. Conhecia uma pessoa, qual o seu signo, etc. E esse conhecimento era bem raso, né? E eu comecei a realmente me transformar numa pessoa que gosta de estudar astrologia. Não astrologia de tendência astral do dia, do jornal, mas sim entendendo como que os 4 temperamentos humanos, que são baseados nos 4 elementos, que água, fogo, terra e ar,
conversam com os 12 signos, porque a cada 3 signos nós temos um elemento. Há 3 signos regidos pelo fogo, 3 pela água, 3 pelo ar e 3 pela terra. E aí eu comecei a fazer um link entre os temperamentos, os signos e as virtudes. E a gente vê que os 3 temas conversam e eles permitem que a pessoa tenha um autoconhecimento e um conhecimento do outro muito grande, inclusive na forma de se relacionar com o outro, o que é eficaz, o que não funciona, né? Um filho, por exemplo, que é sanguíneo, que se joga no chão do supermercado, faz escândalo, porque não pode ser contrariado. O que adianta fazer com aquele filho? O que não adianta, né? Um marido que é fleumático, que é muito quieto, que é muito distante. Como adianta uma mulher colérica ou sanguínea lidar com o marido fleumático, né? Qual é a forma de abordagem? Como que você consegue tocar o outro e realmente se relacionar com o outro? Então eu comecei a entender que dentro dos 12 signos havia normalmente 3 signos que correspondiam a cada um dos 4 temperamentos, né? E que dentro de cada um dos 4 temperamentos há uma das 4 virtudes cardeais que precisa ser aperfeiçoada. E aí, com base nisso, você vai construindo todo um tratado acerca de temperamento, né? E você nasce com um temperamento, ele não muda, né? Ele é constante e ele é fixo, você não muda de temperamento. Mas você pode aperfeiçoar a sua personalidade, amadurecer, a fim de domar as más tendências do seu temperamento e aprimorar as virtudes do seu temperamento. Então, é um estudo muito interessante e promove um autoconhecimento enorme. E como eu disse a vocês, a gente só estuda o que a gente precisa aprender. Como eu queria me conhecer mais e eu queria domar mais a minha impulsividade e a minha ira, né? Eu me debrucei sobre os temperamentos e tenho um filho sanguíneo, tenho um filho fleumático, eu sou colérica, não sei se deu para perceber, para quem entende de temperamento. E tenho um pai melancólico e tenho uma mãe sanguínea e uma irmã fleumática. Então, é uma gama aí de temperamentos para administrar, né? E é muito importante a gente saber quem é o quê, porque a gente aprende como lidar com cada um, ou até se a gente quiser evitar aquela pessoa, não lidar, né? Às vezes não interessa para nós, mas a gente já faz um diagnóstico ali, vê o que vale a pena, o que não vale, né? Às vezes a mocinha quer conhecer um rapaz, quer começar um relacionamento. Será que vai dar certo? Vai combinar? Será que o jeito dela de enxergar o amor vai ser parecido com o jeito dele de demonstrar e enxergar? Será que não vão ficar batendo de frente, quebrando a cabeça um com o outro ali, nada vai dar certo? Né? Então aí você já vai conseguindo entender o que vai acontecer ali. Não é previsão, não é bruxaria. São diagnósticos que você faz. E eu acho que a psicologia já tinha que ter se apoderado desse tema dos 4 temperamentos há muito tempo, né? Eu acho que isso seria, sim, muito importante nesses estudos, inclusive de doenças psiquiátricas, que às vezes são diagnosticadas. Por exemplo, o sanguíneo, muitas vezes a criança sanguínea, ela é diagnosticada como TDAH, déficit de atenção, e tem que tomar Ritalina, quando na verdade, a partir dos 8 ou 9 anos de idade, aquela fúria do sanguíneo, aquela agitação, ela arrefece, ele acalma. Mas se você sabe isso, é mais fácil você compreender que dá para esperar um pouquinho para ver se vai medicar seu filho. Isso aconteceu comigo em relação ao meu filho, né? E eu não quis medicar. Mas se você não tem nenhuma noção de nada disso, você vai ficar na mão de um psiquiatra charlatão que vai escrever 2 ou 3 livros sobre TDAH e toda e qualquer criança que seja um pouco mais agitada, ele vai receitar Ritalina. Entupir de remédio. E a criança vai passar o resto da vida tomando remédio psiquiátrico. É um conhecimento também que ajuda a identificar personalidades psicopáticas e narcisistas? Muito, muito. Ajuda muito. Né? Normalmente esses grandes tiranos da história, como Hitler, Stalin, Mussolini, todos eram coléricos. Cuidado comigo, hein, gente? Mas a gente tem um colega de trabalho que que a gente não sabe por que ele se comporta dessa forma, assim, assado. Sim. Né? O colérico, quando ele não domina a ira e não controla a necessidade de poder, ele normalmente resvala para a tirania, né? Porque são características muito fortes nele.
o controle e a ira. Então, para ser um ditador, um tirano, é um prato feito, né? Prato feito. O cara quer dominar o mundo. E o que mais tá por vir aí? Tem livro? Tem mais o quê? Pois é, o Sileno e o Márcio Scansani da Armada e o Sileno da Tribuna estavam querendo que eu pegasse esse curso que eu fiz para vocês sobre a filosofia das virtudes e transforme em livro. Estamos conversando também sobre essa questão dos temperamentos, que eu acho que é uma coisa bem inédita, você associar os temperamentos às virtudes e à astrologia. Eu não vi ninguém fazer até agora e eu estou muito empolgada, né, com essa possibilidade. Mas o livro, para mim, é um segundo momento. Eu prefiro primeiro falar bastante dos assuntos, tá bem assim treinada nisso e bem preparada. E aí, se eu quiser, porque eu preparo as minhas aulas escrevendo, né? Então, esse curso que eu fiz para vocês aí de virtudes já deu um livro, já tenho mais de 100 páginas. Então, pode ser que desse curso saia um livro e depois do de temperamentos também. Mas o meu objetivo principal agora, eu acho que não é nem livro, não. Eu queria realmente atingir o maior número de pessoas que eu pudesse com esse saber tão precioso que é o aprimoramento das virtudes e o entendimento dos temperamentos e da virtude que te falta porque você é de determinado temperamento. Isso me ajudou muito e acho que pode ajudar muita gente, né? Para isso é importante a participação do público, né? Compartilhar, claro, ajudar na divulgação, se inscrever no canal do Instagram da Érica. Qual é o seu canal, Érica? É o Érica com K, R de Rocha, Fig de Figueiredo. Érica R. Fig. Eu faço posts de filosofia diários, mini vídeos que meu filho, que é publicitário, me grava lá, vídeos de 1 minutinho sobre filosofia, cada dia um assunto. Outro dia eu fiz uma série sobre as 4 virtudes, segundo São Tomás. E assim a gente vai tentando divulgar conhecimento e atingir o maior número de pessoas e marcar o nosso lugar no mundo, como ensinou o professor Olavo, né, tão sabiamente. Beleza, Érica. Você trabalhou bastante hoje, você veio do Rio de Janeiro para São José dos Campos para fazer essa gravação, você está de parabéns. Muito obrigada. Repito aqui para o Burke, é uma honra te receber aqui. A gente está muito animado com esse curso, é um curso urgente. E, como eu disse no início, o Burke sempre teve interesse em fazer um curso sobre filosofia das virtudes e veio muito mais com esse pacote aí. A honra é toda minha, espero que a nossa parceria renda muitos frutos aí para todos que nos seguirem e nos acompanharem. E é um prazer imenso estar com vocês e fazer novos amigos, gente tão boa, tão virtuosa, idem velho, idem nole, né? E é muito importante. Amam e rejeitam as mesmas coisas que eu. Muito obrigada. Nada. Dá um recado para o nosso público aí, Wagner. Se inscrever. Agradece. Exatamente. Pode seguir o Burke nas redes sociais. Burke C. Não esqueçam de seguir. Vamos falar mais uma vez aqui. O Instagram da Érica é Érica com K, R, Fig. É o meu Instagram de filosofia. E fica atento que vai ter muito conteúdo bacana no nosso canal, no canal da Érica. Esperamos vocês aí nos próximos conteúdos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada.